pregando a palavra e depois no final dos louvores. Amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu tenho relatar com relação à Bíblia. Eu sempre falo, papai tinha uma Bíblia muito grande, ele não era evangélico, né? E Sérgio falando da Bíblia, relatando da Bíblia, eu me lembrei que quando alguma pessoa ia pregar para ele, chegava com a Bíblia dessa aqui, Laércio, ele ia lá dentro, pegava a Bíblia dele desse tamanho. Isso aí, ó, perdeu para mim. E olha o tamanho da minha Bíblia e a tua. Aí ele falando, eu me lembrava disso aí. É tão tal que a Bíblia ainda está lá em casa. É uma Bíblia daquelas de católico bem grande, né? Que não sei qual é o nome delas aí. Mas é um relato que eu tenho de me lembrar que esses... Mas vamos lá. Amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. É muita satisfação em estarmos aqui falando da palavra. E através da palavra nós todos aqui estamos alegres e satisfeitos, porque algum dia a palavra foi relatada para a gente e essa palavra é viva e eficaz. Quantas e quantas pessoas fica precisando só de uma palavra, e essa palavra viva, e quanto nós não tem, eu digo assim, falar alguma coisa para alguém, enquanto essa palavra que nós temos na mão, ela é viva e eficaz, a gente precisa só de uma palavra dela. É por isso que nós todos estamos aqui, por causa dessa palavra, por causa desse Deus tão maravilhoso, que além de tudo, nos resgatou, nos deu uma vida em abundância, e nós estamos hoje alegres, satisfeitos na presença dEle, porque a palavra nos alcançou, a palavra viva e eficaz, amém? Amado, vamos meditar um pouco em Abacuque. Abre a sua Bíblia em Abacuque. Eu estava refletindo em Abacuque com relação às indagações que ele fez para Deus, perguntando por que ele não agiria ou não agia naquele momento de tanto descaso sobre justamente a palavra. Ninguém não tinha mais a palavra como sustentáculo naquela época. E ele indagou a Deus, né? Eu só quero ler Abacuque 2:4, que diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé, o susto pela sua fé viverá. Então, amado, essa palavra aqui que Deus deu a ele para entender, porque o justo, por mais que passa tribulações, por mais que passa dificuldade, mas quando ele está sustentado na fé em Cristo, tudo é passageiro, tudo passa, e Deus sempre vai ser exaltado, glorificado em nome de nosso Jesus. E quando o Abacuque chega a Deus perguntando: Senhor, por que tu me faz ver essas vexações, os irmãos aí se prostituindo, idólatra, com relação a isso? E Deus, ele chega e rebate a Abacuque, diz: não se preocupe, que vou fazer melhor ainda. Quantas e quantas vezes, quando nós perguntamos algo para Cristo, e perguntando: por que eu estou passando assim? Por que isso acontece comigo? Por que isso e aquilo? Mas eu tenho certeza que Deus sabe todas as coisas. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem uma coisa muito melhor para cada um de nós. É por isso que tem muitos momentos que a gente passa e a gente pergunta a Deus: por que, Deus? Será se o Senhor não tem mais olhos para me enxergar? Será se isso é certo que eu estou passando? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não se preocupa, amados. Deus, no momento certo, na hora certa, chega a resposta de Deus, e nós vamos glorificar, exaltar o nome de Deus. Então, Abacuque, quem foi Abacuque? O profeta levita, que ele participava também como o nosso amigo aqui, ele
coisas de, como é que é, músico, né? Então, ele nessa época aqui, ele chegou a questionar Deus. O cenário, eu digo assim, um cenário moral e espiritual naquela época era demais. O rei, quem era o rei naquela época? Manassés, o pior rei que tinha. O rei chegou até sacrificar o seu filho. Como chegou a esse ponto? Viu? Ele não tinha moral, ele não tinha, eu digo assim, estava tudo jogado às traças. E Deus fez ver Abacuque aquela situação, e Abacuque perguntou: Senhor, por que o Senhor faz me ver essa situação, essa imoralidade do teu povo? O Senhor não age, não? O que é que você pode fazer? Mais ou menos isso que Abacuque queria, né? E Deus disse assim: Abacuque, não se preocupe, eu vou levantar uma nação pior para assolar o meu povo. Aí Abacuque se desesperou. Disse: mas Senhor, não pode. Como é que o Senhor vai levantar uma nação pior para assolar o teu povo? Que nação era essa? Os babilônios. Nação que ele respirava guerra, que os cavaleiros deles não tinham pareia naquela época. Viu? Hoje, se a gente for comparar a nação de Babilônia com os Estados Unidos, o mais potente. Então Deus levanta esse povo para assolar o povo dele. Agora eu perguntando, por que Deus levantou esse povo para assolar o povo dele, amados? Qual é o contexto hoje da nossa trazendo hoje para cá? O que é que acontece hoje? Os nossos magistrados estão aí, fazendo e acontecendo, e não tem nada. Então era o cenário na época de Abacuque. O rei nem se imaginava. Ele veio o pai dele, era justo, viu? Cometeu algumas gafes, sim, cometeu. Mas levantou um filho pior ainda, massacrava, deixou levantar muitos altares para Baal. Fazia, acontecia. O povo não tinha mais, eu digo assim, moral, espiritual, tudo jogado às traças. E Deus ainda levanta um povo desse para assolar o povo que ele tinha. Então, amado, o que eu entendo aí é que tem momento que a gente tem que realmente reconhecer o poderio de Deus. Indagar Deus, a resposta de Deus veio. E ele veio quando diz assim: ó, eu vou levantar uma nação ímpia para assolar o meu povo. Para quê? Para a pessoa ver que Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. E hoje no cenário, hoje até eu digo assim, para nós hoje, a gente está precisando também, eu acho, no ponto de vista, de ser sacudido pela mão de Deus, no sentido de ser assolado alguma coisa, porque nós estamos ainda, eu digo assim, precisando de um sacolejo. Nós estamos muito acomodados, irmão. Nós estamos muito jogados às traças. Hoje nós temos uma igreja que o que tem de pregador e a gente não dá valor. Nós deixamos uma pregação maravilhosa, um culto maravilhoso para estar onde? Estou falando baseado em mim também. De frente a uma televisão, de frente ao Zap. E aí está acontecendo, muitas pessoas estão de braços, de pernas largas para o pecado, e nós satisfeito, acomodado, sem fazer nada, viu? Eu acho que Deus, ele sacudiu aquela nação, teve um avivamento, é tão tal do que Abacuque, ele, no terceiro, ele dá ele diz assim, que a oração de Abacuque, ele vai expressar a gratidão que ele tem por Deus, a gratidão que ele viu, que por mais que situação que passe, por mais que catastrófica que seja, mas Deus sempre está no controle.
pode vir o que vier, pode fazer o que fazer, pode o pecado vir, desculpa até a expressão, pode vir a desgraça que vier, mas Deus está no controle. Ele quer o bem de cada um de nós. Ele faz e acontece por causa de cada um de nós. Estamos nós hoje aqui porque nós éramos pecadores. Nós, além de tudo isso, Deus nos resgatou e nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, satisfeito e alegre. Então esse povo aqui não tinha mais referência espiritual, não tinha mais moral. Então Deus levantou uma nação ímpia justamente para assolar, para o povo vir. Aliás, o povo não, aqueles que questionavam de Deus, que diziam assim como Abacuque: Senhor, o Senhor não está vendo isso não? O Senhor vai deixar acontecer isso? Eu estou vendo e o Senhor não se manifesta, o Senhor não tem mais olhos para isso não? E Deus levanta uma nação que é pior ainda. E quando Abacuque chega e perguntar: Senhor, o Senhor vai levantar essa nação tão cruel para assolar o teu povo? O Senhor não está observando o que vai acontecer? E ele disse: eu sei, Abacuque, eu sei, porque tudo que eu faço é do bem daqueles que me seguem. Tudo que eu faço é para a obra daqueles que me buscam, como o Salmo 91 diz. Estará na presença de Deus. O que vier pode vir, mas você sempre está na presença de Deus. Para quê? Para Ele te livrar, Ele te dá livramento. E hoje, amados, não é contrário do Abacuque. Hoje nós estamos numa situação, numa pecaminosidade muito grande. O povo, eu digo assim, em termos de igreja, está passando por situação acomodada. O pecado está aí e nós estamos indo para o pecado. Deus está vendo tudo isso, mas Ele quer que nós se rendamos a Ele. Ele quer que nós buscamos a presença dEle. Ele quer, tudo isso pode acontecer no mundo todo, mas aquele que estiver na presença de Deus não será atingido, amados. O mundo está aí, de braço aberto, de braço, eu digo assim, querendo tragar. Mas eu tenho uma palavra que, como o Abacuque falou: o justo viverá da fé. Pode vir o que vier, pode estar o que está fazendo, mas Deus está no controle. Ele quer nos salvar, Ele quer dar uma vida santa para cada um de nós. Ele quer fazer com que nós venhamos mais buscar a presença dEle. É isso que está faltando para nós hoje, como cristão. Nós estamos, eu acho que estão até brincando de ser crente. Brincando no sentido de que, amados? Não congregamos mais, não temos mais uma paixão pela uma pregação, viu? Quando fala de trabalho, já, não, eu não posso. O meu emprego já é mais importante. O meu trabalho já é mais importante. A minha fazenda já é mais importante. E para isso Deus fica para trás, né? Mas hoje eu vim falar que Deus está ainda de braços abertos para nos acolher. Braços abertos para nos dar um braço de perdão. Ele quer que nós venhamos a fazer a vontade dEle. Ele quer que nós venhamos fazer tudo aquilo que Ele quer. Porque hoje a situação está precária, amados. Nós estamos numa situação, se nós não tiver na presença de Deus, nós estamos, como se fala, frito, né? Mas eu creio que cada um de vocês, cada um de nós estamos na presença de Deus para buscar, para glorificar o nome de Deus, porque Ele é bom e Ele é maravilhoso. Então Abacuque, ele ficou esperando a resposta de Deus, e Deus lhe deu a resposta, dizendo: Abacuque, tudo isso é permissão minha, tudo isso eu faço para alguém que quer alguma coisa comigo ser glorificado. Tudo isso que está acontecendo, Abacuque, aqueles que são justos, o justo viverá pela fé. Não vai ser atingido nenhum, mas aqueles que não querem nada comigo, vai ser tudo atingido. Porque eu não tenho, os meus olhos ainda estão atentos, os meus braços ainda estão atentos. Eu não posso
me deslumbrar com o pecado do povo. Então, amados, que Deus, Ele venha nos resgatar e que Ele venha dar mais uma oportunidade, que muitos nós aqui refletimos, muitos nós viemos a refletir, o que é que nós estamos fazendo para Deus? Será se esse mundo está tão maravilhoso que nós estamos deixando ser deslumbrado para esse mundo? Não, amados, nós estamos no final, as cortinas já estão se fechando, e se nós não tivermos uma experiência, um encontro real com Deus, infelizmente nós vamos ficar, e eu creio que todos aqui estão contritos, amorosos na presença de Deus, e que Deus venha a sempre nos revelar, como revelou para Abacuque, sempre vem nos revelar, porque Ele é um Deus maravilhoso, a misericórdia dEle dura para sempre. Nós estamos aqui, amados, porque a misericórdia dele é muito grande. Aí eu pergunto, por que é que Ele não veio ainda? Por que é que Ele está custando ainda? Será que é custando? Não, é no momento dEle, na hora dEle. Tudo isso vai se fechar, mas é quando Ele quiser. A gente não tem esse poder de saber que dia, mas eu creio que nós vamos não se preparar, mas nós somos preparados para a vinda de Cristo. Ele quer nos salvar, Ele quer dar uma vida maravilhosa para a gente, mas para isso nós devemos se desbruçar na presença dEle. A situação de Abacuque aqui era horrível. A situação de Abacuque aqui, no sentido do povo lá, imagine um rei, que o pai era justo na presença de Deus, fazia o que Deus queria, e de repente o filho chega e faz tudo ao contrário, que Deus se irritava com ele. É tão tal que diz que ele foi um dos reis mais ruins que teve nessa época. Ele afrontava Deus, ele fazia e aprontava com Deus. E Deus falou só, não se preocupe, que eu vou agir da minha maneira. Então, geralmente quando a gente faz uma pergunta, a gente quer ter resposta de uma hora para outra. Eu creio que Abacuque teve uma resposta. Mas tem momento, amados, que não é pecado nós perguntarmos a Deus, por que ele não faz isso? Por que ele não faz tal coisa? Mas eu creio que a resposta de Deus para nossas perguntas é uma resposta bem produtiva, aquela resposta que nós queremos ouvir dele, como Abacuque ouviu, que dizia, o justo viverá da fé. Quer dizer, pode vir o que vier, mas aquele que está na presença de Deus, ele não vai ser atingido, ele não vai ser detonado, como se diz. Por quê? Porque Deus acampa os seus anjos ao seu redor. Então, amados, que nós venhamos sempre fazer pergunta, mas uma pergunta que também você pode ser, pode custar ou pode ser rápido, mas eu creio que toda a resposta de Deus é favorável para aquele que o ama. Toda a resposta de Deus é favorável para aquele que está na presença dele, que faz a vontade dele. Porque aqui todos aqui, nós estamos esperando esse dia especial na presença do nosso Deus maravilhoso. Amém.